Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no clube. Eu escolhi, como no último vídeo, o ar livre para poder estar falando para vocês, porque tem um pouquinho a ver com o que eu vou falar e porque eu quero que vocês sintam que aqui no Clube Mulheres Fantásticas nós somos livres para pedir a opinião, para conversar, para pedir ajuda, porque é isso que o intuito do clube é fazer isso, tá bom? Eu vou falar sobre um assunto que uma aluna deixou aqui, né, sua pergunta, mas eu acho que vai servir para todo mundo, que é sobre tomar decisões de forma precipitada, principalmente no que diz respeito à separação e no que diz respeito à continuação ou não daquele relacionamento. De forma, por exemplo, sou casada, vou continuar casada com ele, eu era casada, agora eu sou namorada, eu quero casar, enfim. É tudo isso que engloba o relacionamento no sentido de tomar decisões precipitadas. O que isso causa? Por que isso é tão ruim dentro de um relacionamento? Primeiro, que eu conheço inúmeras mulheres que não queriam se separar e se separaram, né? Por causa de uma briga, por causa de uma discussão. E às vezes, nosso cérebro, nós mesmos, nós seres humanos, sempre queremos a solução mais fácil. Então, você está brigando com uma pessoa, o que é mais fácil? Você se separar dela. Separar, que eu digo, gente, é ir um para um lado e o outro para o outro. Ou seja, cada um segue seu rumo, né? É mais fácil, ou seja, eu não preciso ter argumentos. Aquele problema vai acabar, né? Na minha cabeça, aquele problema, ele acabou, ele não vai ter mais nenhum problema com aquela pessoa. Aí que as pessoas se enganam, porque depois da separação talvez fique até pior, né? E porque tem a questão dos ciúmes, tem a questão de divisão de bens, tem filhos, quando não tem filhos, a pessoa mora na mesma cidade, enfim, tem uma série de problemas que englobam a separação. Mas aí você aceitou, né? Ah, então vamos separar, a gente não tá dando certo, a gente tá brigando, vamos separar? Vamos. E a pessoa sai da sua casa, você sai da casa daquela pessoa. O problema é que a gente fala as coisas muito quando a gente tá o quê? Com raiva, com a cabeça quente, sem analisar os prós e os contras daquela separação, sem analisar se aquele mesmo é um motivo real para se separar de uma pessoa, né? Uma discussão, você vai deixar aqui uma discussão por causa de um problema financeiro, por causa de filhos, né, por ciúmes, por um deslize, talvez, não sei qual, mas talvez a pessoa cometa, porque nós somos seres humanos, podemos cometer algum deslize em algum momento da vida, né? Então, não que isso seja certo, mas nós somos seres humanos e seres humanos cometem falhas, né? Não somos como animais irracionais, nós somos racionais. Porém, nós somos cheios de pensamentos e esses pensamentos muitas vezes levam a gente a cometer algumas falhas. O que eu quero dizer com isso? Que assim como essa aluna que se arrependeu de ter aceitado a separação, de ter explodido na hora e falado, beleza, vamos cada um para o lado, você também pode ocorrer isso também na sua vida, de forma que você não vai saber lidar depois. É por isso que tem tantas alunas aqui no clube que, né, já estão separadas. Então, o que eu peço e o que eu falo e qual é o meu conselho para você que está vivendo uma situação de discussão? Espera, acalma primeiro, para depois tomar a decisão. Porque é fácil a gente tomar uma decisão quando a gente está sob pressão. Tem uma arma apontada para sua cabeça. Você tem que comer uma fruta que você não gosta, uma comida. Ou você tem que fazer algo que vai contra a sua moral. Você não vai fazer? Você vai fazer. Você está sob pressão, a sua vida está em risco. E às vezes, quando a gente tá sob pressão, sobre qualquer tipo de pressão, não com uma arma apontada para a cabeça, né? Isso foi um exemplo, uma metáfora. Mas, por exemplo, você está ali numa discussão e a pessoa está te pressionando para você falar algo, para você assumir algo que você não fez, para você assumir um erro e você não quer assumir, para você falar algo que talvez você quer falar algo, mas talvez você não possa naquele momento, enfim. Você está sob algum tipo de pressão no trabalho e aquilo está influenciando no seu relacionamento. O que você faz? Você vai para o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é terminar com aquela discussão sem resolver o problema. Porque as pessoas não querem resolver o problema, elas querem uma solução fácil para tudo. E nós, seres humanos, somos assim mesmo, né? O nosso cérebro não gosta quando a gente vai lá e faz exercício.
né? Ninguém quer levantar do sofá para ir para academia. Ninguém quer fazer dieta, mas todo mundo quer ter um corpo bonito. Todo mundo quer emagrecer, né? Pelo menos 99% das pessoas, né? Todo mundo quer ter dinheiro, mas poucas são as pessoas que querem trabalhar de forma consistente ou economizar. Então, nosso cérebro está sempre procurando o quê? A solução, não a melhor solução, mas a solução mais fácil. E a solução mais fácil vai por mim, nem sempre é a separação. Em alguns casos, é o que deve ser feito, mas quando é o que deve ser feito, as pessoas não fazem. Então, isso que é interessante. Quando não é para ser feito, o cérebro vai lá, essa é a solução mais fácil. Quando o relacionamento já não tem mais jeito, já está desgastado, a pessoa já tem outro, né? Não tem como mais, para onde ir, a pessoa não quer separar. Então, eu acho isso muito interessante, eu trago isso aqui para vocês refletirem. Você conhece alguém que já passou da hora de separar e se separou? E você talvez esteja vivendo ou já viveu um relacionamento que por motivo bestinha você foi lá e separou da pessoa, né? E hoje talvez você se arrependa de não ter dado uma chance, talvez aquela pessoa poderia ser a pessoa que iria te fazer feliz, porque discussões dentro de um relacionamento, eu vou contar um segredo para vocês, sempre vai existir. Então, se você está passando por um estresse externo ao seu relacionamento, na sua família, né, na sua família, mãe, pai, irmão, né, com um filho que talvez seja só seu, no seu trabalho, com algum amigo, enfim, você viveu alguma coisa que de uma certa forma te estressou, o que acontece? Aquilo ali pode influenciar no seu relacionamento, porque você é um ser cheio de sentimentos. A gente, às vezes, eu falo que nós somos como cheio de balõezinhos. E o mundo, ele tá cheio de alfinetes, né? Então você encosta aqui, às vezes não fura o balão, mas machuca um pouquinho. Ali você encosta. Então a gente tem que estar sempre se cuidando, fazendo curativos, porque é assim que a gente se cura dos problemas. E se você se arrependeu, Lorena, eu me arrependi, eu me separei. Na hora da briga, ele falou, vamos cada um pro lado. Eu fui para um lado, ele foi pro outro, só que agora a gente não quer voltar. O que acontece? O homem, ele costuma ser mais orgulhoso com a mulher, principalmente quando é a mulher que toma essa decisão. Então, você tem que pensar muito se aquele é um motivo para você se separar da pessoa. Porque se não for, esfria a cabeça, vira para ele e fala, uai, mas tudo termina em separação, a gente não deveria conversar, né? Eu vou sair, eu vou esfriar minha cabeça, eu vou refletir. E aí você realmente vai refletir. Porque você também tem que pensar o seguinte, da mesma forma que você está induzindo a pessoa, vamos separar, a se separar, ela pode estar falando assim, ok, eu acho que eu quero mesmo. E quando a gente pensa no que o outro pode sentir pela gente, a gente fica mais reflexiva. O que eu faço? Toda vez que eu tenho uma briga, toda vez que isso acontece dentro do meu relacionamento, eu tento refletir se aquilo é um motivo para se separar. Não é um motivo para se separar. Posso superar aquele problema junto com ele ou individualmente, se foi algo que ele me falou que eu não gostei, se foi alguma ofensa, porque as pessoas ofendem as outras, né? Se foi uma ofensa que eu consigo perdoar, consigo, é algo que eu consigo conviver e eu vou conseguir esquecer daquele episódio, tem momentos melhores para eu estar relembrando? Sim, ok. Então, eu não vou falar nesse assunto de separação, eu não vou me separar de uma pessoa que eu amo por causa dessa deficiência psicológica que ele tem, desse probleminha que ele tem, ou que eu tenha e que eu não estou sabendo resolver. Porque às vezes o problema é comigo, né? E aí o cérebro também. Qual é a forma mais rápida de resolver? Eu vou evoluir? Não vou evoluir. Não vou rever meus problemas, eu vou separar da pessoa porque eu não quero que ela fique me julgando. Então, às vezes, é isso que acontece com a maioria. Então, não tome decisões precipitadas. Mesmo que você tenha certeza que é separação, refresque sua mente. Primeiro, por quê? Talvez você vai se separar daquela pessoa, né? Porque é um momento, tem que se separar, mas alguns casais, quando se separam, melhoram. E aí, quando volta a outro relacionamento. Então, se você ofende demais aquela pessoa na hora da separação, eu não preciso de você, eu tenho 10 nos meus pés, né? Tem gente correndo atrás de mim, querendo ficar comigo, né? Eu já gostei, enquanto eu estava com você, eu fiquei com outra pessoa, ou eu já gostei, estou gostando de outra pessoa. Enfim, às vezes a gente fala coisa que nem existe. Já escutei relatos de alunas falando dessa forma. Então, se isso está acontecendo com você, qual é o caminho que você deve seguir? Reflexão, né? Primeiro você reflete
se aquilo realmente condiz, se é o momento certo da separação, se é até o melhor momento para se separar da sua vida. Talvez você está num período da sua vida que talvez ficar com aquela pessoa por mais um tempo, até você se ajeitar em tal aspecto, em outro, tudo, gente. A nossa vida, a minha, é a mais importante. A sua também. Então, você tem que fazer tudo na sua vida para você, né? Em primeiro lugar. E você, em primeiro lugar, diz refletir sobre suas decisões. Então, era isso que eu queria dizer nesse vídeo. Espero que você tenha gostado desse ar, desse tom, dessa vibração de liberdade, porque é isso que eu quero que você sinta aqui no clube. Um beijo para você.